A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou professor e evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje aprenderemos uma importante lição que tem como título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Texto áureo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Leitura diária. Atalaias são vigias colocados sobre muros e torres da cidade. Os atalaias deviam se reportar ao rei sobre qualquer suspeita de perigo. Atalaias são profetas que anunciam as boas novas. Os atalaias anunciam advertências e juízos. Os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. O termo atalaia se refere à própria torre de observação. A nossa leitura bíblica em classe é Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21 e o versículo 27. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a vida daquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele se converter da sua e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, o seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Uma pequena introdução. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Por que é importante o estudo desse livro de hoje? Primeiro porque, desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas, em nossa vida das nações. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje.
Os objetivos específicos de cada tópico da lição, o primeiro é de apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. 2. Identificar o profeta Ezequiel. 3. Explicar a expressão atalaia. 4. Conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Então vamos para os nossos tópicos. Partes principais. A primeira, capítulo de 1 a 24. A segunda, capítulo de 25 a 32. E a terceira, capítulos de 33 a 48. A primeira parte fala que essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade de Jerusalém, o templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantes de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. A mensagem também traz uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. A segunda parte, depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos são direcionados contra as nações divinas: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que Javé não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano em todo o universo. Na terceira parte, começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos de 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo, à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos. São profecias espirituais de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e seu bando na Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com a visão do templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Uma sinopse desse capítulo é que o livro de Ezequiel pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, os capítulos de 1 a 24. A segunda, os capítulos de 25 a 32. E a terceira, de 33 a 48. Segundo tópico, sobre o profeta. As poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas do livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. 1. Identidade. Seu nome hebraico é fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal, e esses relatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia e iniciou seu ministério ali, no cativeiro, quando completou 30 anos de idade. No 30º ano, não se sabe a data exata o fim do seu ministério. Com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou cerca de 22 anos. Procedência. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Filho de Buzi, ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados, em 589 a.C., quando o rei Nabucodonosor depôs Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia, e pondo Ezequias e seus irmãos em seu lugar. Daniel estava com ele entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados, exercia o seu ministério profético entre o povo,
Daniel servia na corte de Nabucodonosor. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. E uma sinopse desse tópico é que o nome do profeta Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele era de Jerusalém e pertencia a uma família de sacerdotes. No tópico 3, sobre o atalaia. 1. Atalaia é a palavra feminina de origem árabe, lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel. É melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta de avisar sobre o perigo. 2. O fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão, da qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo. Capítulo 1. A visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico. Essa visão de carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor, ao introduzir o seu chamado para ser atalaia. O fim dos 7 dias deve ser o tempo em que esperou para recuperar as suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. 3. A expressão filho do homem. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem. Em hebraico, aparece 93 vezes ao longo do livro, e 6 vezes no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Somente o Senhor Jesus usava esse título, se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos a partir de Mateus capítulo 8, versículo 20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus, ao mesmo tempo Filho do homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos os que creem em Jesus Cristo recebem vida eterna. 4. O atalaia sobre a casa de Israel. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuaria na rebelião. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado de sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois não se sabe que esteve no meio deles um profeta. E a sinopse desse capítulo: atalaia significa lugar alto. Era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Capítulo 4, sobre a responsabilidade. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão. Na qualidade de mensageiro das boas novas de Cristo, seu discurso alcança justos e injustos. 1. Responsabilidade do cristão. São 2 responsabilidades principais do cristão: anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Se o atalaia avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer e o mensageiro será cobrado diante de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo: e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Também é dever do justo perseverar até o fim, porque se ele ceder à sua justiça, não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. 2. Responsabilidade do ímpio. Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo,
Tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em Mensagens Paralelas e em Apocalipse, é uma fraseologia similar que veio de Ezequiel, que significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. 3. A extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé ou se afastam dos cultos, principalmente na época de isolamento social, e isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. Nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarram do rebanho. E uma última sinopse no tópico 4, a responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas obras de Cristo. E a nossa pequena conclusão é que o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Revisando o conteúdo. Quando foram entregues as profecias da primeira e da segunda parte do livro? 2. O que revelam os pronunciamentos de Javé sobre as nações vizinhas? 3. Onde na Bíblia é descrita a função do atalaia? O que faz lembrar o título Filho do Homem? Quais as duas responsabilidades principais do atalaia cristão? Vocabulário: gênero literário apocalíptico. Gênero literário que aparece no Antigo Testamento, no livro do Apocalipse, em que predomina o uso de símbolos, imagens, visões e revelações. Chegamos ao final da lição e gostaria de agradecer por estar nos acompanhando até aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.